Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu gostaria de estar falando sobre um assunto importante para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar, porque a palavra do Pai nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para aprendermos sobre o que precisamos sermos libertos, devemos aprender primeiro que a sociedade tem vivido totalmente contra os princípios e a vontade do Pai. Pega uma floresta de 3, 4 mil anos e joga ela no chão. Não valorizam aquele tempo. Nós chegamos aqui bem antes deles e eles fazem aquilo que querem, destrói. Não valorizam a riqueza que o Pai colocou na nossa mão. Assim como aquela comunhão que Adão e Eva tinham com o Pai lá no jardim, que foi perdida, que o Pai, com o seu amor insondável, começou a preparar um meio para que eu e você voltássemos a essa comunhão com o Eterno, para que eu e você, meu irmão e minha irmã, sejamos cheios da plenitude do Espírito do Eterno, que é a verdade que tem prevalecido sobre a nossa vida, venha guiar os nossos passos, que nós não venhamos ser enganados, manipulados por lobos vestidos de ovelha. Meus irmãos e minhas irmãs, busque de verdade, vai nos originais, se dedique na oração, dobre os teus joelhos, clama. A palavra diz: clama a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandiosas que não sabes. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Pai, ela é maravilhosa. A palavra, a Bíblia, tem que ser estudada junto com a arqueologia, junto com a história, para não sermos enganados e venhamos afundar ou perecer como no tempo de Noé, quando ele pregava, ele falava, ele não foi acreditado, meus irmãos e minhas irmãs. E o Pai, assim como o Pai me mostrou, está aí para todo mundo ver os escândalos. A palavra do Pai me diz, o Pai me ensinou algo muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. O Pai me falou assim, porque os pastores não querem crescer, porque eles não querem alimento sólido. A palavra do Pai, o Pai me mostrou, meu Espírito, o Pai me mostrou que ele ia balançar a figueira, e ele balançou, irmãos. Por isso, essa queda dos irmãos tem acontecido agora nesses momentos. Por isso, irmão, vou te falar mais. Vocês vão ver mais pastores caindo, vocês vão ver pessoas que têm estrutura caindo, pessoas que se dizem estar em paz, voltar a buscar verdadeiramente a verdadeira paz, meus irmãos e minhas irmãs. Eu compartilho isso com cada um de vocês, meus irmãos, porque eu gosto muito de vocês, porque a falsa paz está aí para todo mundo. O mundo tem vivido uma falsa paz. Somos escravizados pela falta de conhecimento. A falta de conhecimento, irmãos, cria uma cegueira para aqueles que não entendem. As pessoas, meus irmãos, eles estão os senhores do mundo, aqueles que acham que estão no governo do mundo, porque o mundo, a palavra diz que jaz no maligno, meus irmãos e minhas irmãs. A palavra diz que o inimigo, esse inimigo, ia mudar os tempos e as leis. Mudaram, meus irmãos, mudaram os tempos, mudaram as leis, mataram os profetas, esconderam o nome do Pai, esconderam o nome do teu Filho. E hoje nós vivemos, meus irmãos e minhas irmãs, o final, o fim dos tempos. E a escravidão, meus irmãos e minhas irmãs, ela é iminente. A escravidão, ela está aí para todo mundo ver. Você trabalha de dia e aquilo que você trabalhou, você consome à noite. Trabalho escravo. Vivemos uma sociedade escrava, um governo escravo que conseguiu escravizar. Os senhores do mundo escravizaram. Estão tentando calar essa voz, estão tentando parar os teus profetas, estão tentando calar a voz da verdade que clama no deserto. Estão tentando parar aqueles que falam de verdade, são taxados de loucos. Eles não dão para eles
os lugares para que eles possam estar pregando a verdadeira palavra. O povo não entende, o povo fica criticando, o povo fala que não, esse é blá blá blá. Cuidado com esses ensinamentos, cuidado com isso que está sendo passado para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. O problema é porque a palavra diz que a idolatria cria um espírito de cegueira na pessoa, de surdez, que a pessoa não vai ouvir. Por mais que você fale, por mais que você mostre para elas, elas vão passar, elas vão pisar, elas vão massacrar, meus irmãos, porque elas não estão enxergando, porque elas não conhecem o que eu e você estamos conhecendo. O mundo, meus irmãos, tem implicado no que você vai usar, no que você vai vestir. Você tem que entender, meu irmão e minha irmã, a covardia, né, que o mundo tem feito com as pessoas, o julgo, estão influenciando no livre-arbítrio, impondo o que você tem que vestir, o que você tem que fazer, o que você tem que ser. Estão dilacerando, meus irmãos, estão destruindo com a humanidade, porque o mundo jaz na mentira, o mundo jaz no maligno. Trocaram os nomes dos profetas, trocaram os nomes dos apóstolos, do Salvador e do nosso Pai Celestial, e querem ensinar isso para as crianças, para os nossos filhos, querem impor isso para as crianças, querem impor isso para os nossos filhos, meus irmãos e minhas irmãs. A força na televisão, nas escolas, devemos procurar de verdade a verdadeira palavra, ir para os originais, voltar à essência, voltar a ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o teu Santo Espírito, o Espírito do Eterno, aquele que movia sobre as águas, quando o Pai veio, que veio formar essa terra que nós habitamos. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos abandonar a mentira, vamos estudar nos originais. Procure, meu irmão, nos originais. Vai lá, volta lá nas escritas mais antigas. Volta ao primeiro amor, meu irmão e minha irmã. Abandone, meu irmão, a mentira que Satanás tem colocado sobre todo mundo. Porque a palavra do Pai nos diz que o reino do Pai, meus irmãos, é comparado com a mulher que misturou fermento na farinha e fermentou toda a massa, meus irmãos. A gente tem que ter pessoas que venham ter sabedoria para nos instruir de verdade, o que é certo e o que é errado, como conviver e viver. E eu estou aqui, meu irmão, não é para impor nada na tua vida, não. Porque a primeira coisa que tem que prevalecer é o livre-arbítrio que o Pai te deu. Você é livre, meu irmão. E esse livre-arbítrio, você vai aprender que nessa liberdade que o Pai te deu, você vai adorar de verdade, na pura verdade, o nome do Eterno e o nome do seu Filho amado. Meus irmãos, cuidado com fake news, a mentira que o inimigo tem colocado sobre o mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz na mentira. Ensinaram que o Sol, o sistema solar, funciona nesse esquema. Ensinaram para nós todos esse sistema. Mas a palavra do Pai nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que eles têm tentado silenciar, calado da nossa boca. A palavra do Pai nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, quando Josué orou, que estava entardecendo, porque ele tinha que prevalecer ali aquela guerra, ele tinha que vencer aquela guerra naquele dia, ele orou, ele pediu que o sol parasse, meus irmãos, e que a lua retesse também. Então ele orou pedindo para que o sol e a lua retessem o seu poder, parasse no céu, até que eles vencessem a batalha. Então, meus irmãos, o entendimento que o Josué tinha era que quem movimentava era o sol e a lua e não a terra, como se a terra, meus irmãos, fosse o centro do universo. Então a ciência tem mentido, tem enganado. Diga não à mentira, diga não, meus irmãos e minhas irmãs, aquelas pessoas que querem mudar a sua maneira de pensar, de viver, a sua maneira de vestir. Diga não, meus irmãos e minhas irmãs, as mentiras de Satanás. Diga não, meu irmão, porque a palavra diz que dos pequeninos sou o mais puro louvor. A palavra diz que até as crianças, hoje até as crianças, meus irmãos, vocês vão ver elas buscar e pronunciar o verdadeiro nome que salva, porque o povo tem perecido
por falta de conhecimento. E você, meu irmão, em que você acredita? Você acredita na palavra do Pai? Você acredita no que os apóstolos, que os discípulos nos deixaram escrito? Você acredita nos tempos e as leis que o Pai estabeleceu para nós? Porque até então Ele deixou a lua para marcar os tempos, as estações para nós? Ou você acredita no que o homem tem ensinado? Nessa falsa paz, meus irmãos, que eles têm trago sobre o mundo, te oferece um prato de comida na volta do dia e à noite, irmãos, eles levam tudo embora, miseráveis, são líderes pagãos, líderes maus, são lobos vestidos de ovelha, meu irmão, estão dilacerando com a sociedade. Abre o teu olho, abre o teu coração, fica na Shalom, meu irmão.